Ai, meu Deus do céu, demais. Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia de podcast, nosso 26º podcast, caminhando aqui uma trajetória com vários conteúdos, informações interessantes para te ajudar no seu dia a dia. E hoje nós estamos com uma pegada aí já estamos no terceiro podcast com uma pegada mais voltada para financeira, estruturação de patrimônio, geração de riqueza. E esse podcast de hoje é para a gente falar um pouco sobre geração de riqueza empresarial. Como é que a gente consegue verificar e entender se uma empresa está gerando riqueza ou não? E para onde está a riqueza dessa empresa e qual o efeito dentro dessa evolução patrimonial da sua organização? Eu acho que todo mundo quando empreende primeiro pelo sonho. Um sonho de transformar as vidas das pessoas, os negócios, as realidades. E depois, é claro, com o tempo, acho que qualquer pessoa espera-se que mediante o seu trabalho realizado e aqueles seus objetivos, isso começa a retornar esse resultado financeiramente para a sua vida. Algumas pessoas aceleram esse processo mais rápidos, né, e ocasionam descompasso na empresa, já outras focam muito na empresa e deixam a pessoa física um pouco a desejar. Qual é o seu caso? O seu caso é enriquecer a empresa ou enriquecer a pessoa física? Qual é o certo, qual é o errado? E aqui é numa história de certo ou errado, mas sim de objetivo empresarial. Olha, todo mundo, no começo de uma trajetória empresarial, o principal foco está no faturamento. Quanto a gente faturou, onde está o nosso faturamento, por quantos dias seguidos a gente conseguiu bater aquela meta ou não, e qual foram os períodos de sazonalidade, ou seja, de baixo faturamento dentro dessa organização. O seu foco tem que estar no faturamento? Tem, é uma das áreas da sua organização. Mas, como eu gosto sempre de frisar, com extrema importância, faturamento com qualidade, não faturamento que gera custo. E eu falei um pouco desse faturamento que gera custo no podcast anterior e por que isso gera um custo dentro da sua empresa. E aí, pessoal, o outro ponto, quando a gente fala de faturamento, a gente vai olhar a última linha da DRE, que é o lucro da sua empresa, que é o que realmente vai importar. Será, Mirela, que realmente o que vai importar vai ser o lucro da BI no final? Ou vai ser a construção do patrimônio que você está almejando? Se esse patrimônio vai ficar na pessoa jurídica ou na pessoa física? E é esse o detalhe que eu quero trazer hoje para vocês que vocês possam entender um pouco mais sobre esta situação. Pessoal, a DRE, para que você possa vislumbrar, eu vou pedir para a Mirela colocar aqui na tela, né, para vocês verem a estrutura de uma DRE. Basicamente, você tem receitas, você tem diminuição de receita, você tem ali receita líquida. O que é essa receita líquida, Valdemir? É a receita após as deduções dos impostos. Uma vez que você deduz o imposto, tem a receita líquida. Após essa receita líquida, você tem o custo. O que é o custo? É tudo aquilo que você tem da sua empresa que faz que o seu faturamento passe a existir. Ou seja, para que eu possa prestar o serviço de contabilidade, o meu custo está muito forte na folha de pagamento. Se eu não tiver uma equipe qualificada, se eu não tiver os sistemas e a estrutura que eu tenho hoje, eu não consigo prestar o serviço com a qualidade que a gente tem hoje. Então, tudo isso que eu uso para prestar o serviço aos meus clientes sobre referente à contabilidade, eu preciso colocar no item custo. Após esse item que vai de folha, energia, sistemas e outras situações, né? Como pode ser envolvida nesse quesito, eu tenho o meu lucro bruto. Por que se chama lucro bruto da operação empresarial? Porque foi aquilo que você consumiu de um custo da sua receita líquida. Após a receita líquida você teve esse custo, né, para ser gerada, e aí você tem o lucro bruto. Depois do lucro bruto você tem as despesas operacionais. E o exemplo de despesa operacional de uma empresa é tudo aquilo que não está envolvido na geração de receita diretamente. Por exemplo, aqui na empresa nós temos uma pessoa que trabalha nos serviços gerais. Ela é extremamente importante para o nosso bem-estar e a organização da nossa empresa, mas ela não está envolvida diretamente no custo empresarial da geração de receita para nossos clientes, para atender o nosso objetivo de prestar o serviço da área de contabilidade. Então, ela é uma despesa. Assim como
telefone, assim como internet e assim como outros itens também que podemos imaginar, tá certo? E aí você pode elencar todas essas despesas. Após essa despesa, você tem o lucro operacional. Por que é lucro operacional, pessoal? Porque você está vendo a operação da sua organização consumindo dinheiro que você gerou do seu faturamento, que é onde você foca, vou vender mais, mas vender sem controlar a tributação, sem controlar o custo e as despesas, cada vez mais esse dinheiro vai ficando menor dentro da sua organização. E esse é o detalhe, é o quanto de dinheiro que você deixa na sua empresa para que ela possa crescer cada vez mais dentro do seu processo. Vendo isso, nós temos outra linha ainda para consumir o seu dinheiro se você não prestar atenção, que é o que? Nós podemos imaginar aí questão de financiamentos, de despesas não previsíveis da organização, como comemorações, como questão de manutenção, entre outros quesitos que não estão dentro da sua operação normalmente. Então essas despesas bancárias são despesas que a gente classificaria anteriormente, né, como não operacional. Sei que a nomenclatura técnica não é essa, hoje é tudo operacional, mas para que as pessoas possam entender que esse tipo de gasto estão fora de um processo normal de geração de recursos dentro de uma empresa, mas não está fora das decisões empresariais, muito pelo contrário, são extremamente importantes quando é necessário a obtenção de um financiamento, o gasto com juro, com taxa, outras coisas mais, faz parte sim do seu dia a dia. Mas esse tipo de despesa é uma despesa maléfica à sua organização, tá bom? Após isso, você tem aí, se você for do lucro presumido ou do Simples Nacional, você tem o seu lucro líquido, porque toda a sua carga tributária já foi considerada anteriormente. Caso você ainda seja do lucro real, que é um excelente regime tributário também, se for a seu objetivo, você tem o lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social. Após esses dois impostos, você vai ter o lucro líquido. E aí, é aqui que o jogo começa a mudar de fase. Se você é um empresário que toma decisão com base em número, você vai olhar para essa última linha. E quando você olhar nessa última linha, o que eu vou entender, Valdemir? O que de fato restou na minha empresa. E só nesse momento da DRE é que eu paro a minha análise? Não, pessoal. É a partir desse momento que você vai ter a dimensão de outras decisões. Porque olha o exemplo. Todo mundo fala muito em lucro e caixa nunca é a mesma coisa. E é uma verdade. Por que é uma verdade? Se você tem esse lucro proveniente desse faturamento que foi consumido por impostos, custos, despesas e outras coisas mais financeiras, se ele não virar o caixa na sua empresa, se esse caixa não chegar, você não vai ter o sangue para bombear para todas as suas áreas empresarial. E qual é o detalhe que eu quero trazer para você hoje? Eu queria trazer esse ponto-chave nesse momento, que é o balanço empresarial da sua organização. O balanço, ele reflete a fotografia financeira e patrimonial da sua empresa. São duas coisas distintas, mas que estão juntas como você nem pode imaginar. O que é a situação financeira? O quanto de dinheiro está ali no caixa da sua empresa, o quanto você tem de disponível nos seus bancos, nas suas aplicações, que é o dinheiro de liquidez imediata que chamamos, tá certo? E o outro detalhe, após essa liquidez imediata, é o cliente, a qualidade do seu cliente. Tem gente que fala assim, olha, é muito bom ter dinheiro para receber dos meus clientes. É sensacional se esses clientes forem adimplentes, porque se eles forem inadimplentes, esse dinheiro não serve de nada, certo? Esse lucro não vai gerar o seu caixa. Então, sinceramente, dinheiro bom é o dinheiro que está no caixa, não é o dinheiro que está a receber em seus clientes. Outro ponto extremamente importante, se você é serviço, você não tem nada a considerar mais aqui diretamente. Por que diretamente? Porque você pode ter outras coisas no que te chamam de ativo circulante. Mas se você é comércio varejista ou indústria, você vai ter que analisar ainda aqui esse estoque da sua empresa e qualidade desse estoque. E aí muita gente me pergunta sobre estoque. Valdemir, qual é o estoque ideal?
Qual é o estoque necessário? Pessoal, estoque é que nem cliente. Se você, quanto menos você tiver a receber e quanto menos você tiver armazenado, melhor. Como assim, Valdemir? Melhor? Melhor porque você tem menos necessidade de armazenar o seu estoque e menos necessidade de ter a receber, porque você recebe muito rápido, porque seu estoque roda muito rápido e você não tem dinheiro parado nos clientes ou no seu estoque. Mas aí é uma questão de estratégia empresarial, de onde você vai alocar o seu dinheiro. Então muita gente em fase de crescimento fala assim, olha Valdemir, eu estou cada dia lucrando mais, ou melhor, né? Estou cada dia faturando mais, é melhor? Não, não é melhor, porque não é cada dia faturando mais, é cada dia lucrando mais. E eu não vejo esse dinheiro. Por que você não vê esse dinheiro? Porque na maioria das vezes o seu crescimento empresarial está consumindo o seu caixa. Então cada vez que você compra mais, cada vez que você investe mais na sua empresa, mais rápido o seu dinheiro vira o quê? Vira estoque e vira estrutura empresarial. Porque o dinheiro não é feito também para estar parado. Ele é feito para estar alimentando a sua máquina de geração de riqueza. É por isso que esse podcast de hoje, pessoal, é sobre geração de riqueza. E a qualidade da riqueza você só consegue entender, de fato, quando você olha um balanço empresarial, que você vai entender onde está alocado todo o seu dinheiro da sua empresa e a qualidade desse dinheiro. E aqui eu quero focar muito nas empresas de varejo e nas empresas de serviço, pois são duas naturezas de empresa onde o dinheiro não tem uma característica muito robustecida para estar no ativo intangível, no ativo não circulante. Porque esse ativo não circulante, ele tem uma necessidade de um período maior dentro da sua empresa. Um exemplo muito simples, o que é um ativo não circulante? A televisão que estamos aqui na nossa tela, né? Ela é um ativo não circulante, porque ela tem uma vida útil longa e eu também, como uma empresa de serviço, não pretendo vendê-la. Mas se eu fosse uma empresa de comércio, eu iria vender, então ela passaria a ser estoque, então não estaria no meu ativo. Essa simples classificação financeira e patrimonial diferencia muito a qualidade das decisões empresariais que você vai tomar. Por que financeira? Por que patrimonial, Valdemir? Financeira, se a minha TV é um estoque, eu não preciso colocar, eu não vou ficar muito tempo com ela. Não se espera-se que eu vou passar 3, 4, 5, 6 meses com ela. Pelo menos num comércio saudável, não, tá bom? Mas se eu sou uma empresa de serviço de contabilidade, eu vou usar a minha TV para fazer a apresentação, para fazer o podcast, para fazer várias outras utilidades. Então, eu não pretendo me desfazer dessa TV tão cedo, no curto prazo. Então, por isso que ela vira um ativo patrimonial, ela vira um ativo não circulante lá no ativo imobilizado da empresa. Então, você está entendendo? A simples reclassificação de uma operação muda todo o jogo operacional. Eu estou te dando uma simples, vou te dar uma complexa. Isso daqui também muda toda a tributação da tua empresa, dependendo da classificação dessa mercadoria, desse item empresarial. Olha como contabilidade é um negócio maravilhoso e o quanto ele pode converter de lucro para a tua empresa quando você começa a tomar decisões inteligentes com base no número e conhecimento da legislação. Pronto. Quais são os ativos não circulantes? Eu quero trazer para a questão técnica, pessoal. É tudo aquilo que vai ter mais de um ano de uso. Ou seja, deixa eu corrigir essa informação. Vai ter 2 anos de uso pelo menos. Porque hoje nós estamos em agosto de 2024. Se eu vou ficar com esse bem até janeiro de 2026, ele é um ativo não circulante, ele é um ativo imobilizado. Por que essa classificação? Porque tudo até o ano subsequente, até o fim do ano subsequente, tecnicamente, nós consideramos curto prazo. E aí vai um conceito também muito importante para que vocês queiram tomar decisões assertivas. Porque outra pergunta muito comumente feita é: qual é a necessidade do meu capital de giro? Também é outra resposta que eu gosto de dizer assim, ó, o ideal é 0. Por que 0? Porque se eu tenho pouca necessidade de ter dinheiro parado na minha empresa, se eu não preciso ter dinheiro parado na minha empresa, esperando as minhas necessidades, ou as minhas oscilações de faturamento, ou as minhas sazonalidades ali daqueles períodos,
eu não preciso que esse dinheiro fique no caixa ou no banco. Eu preciso que esse dinheiro retroalimente cada vez mais a empresa. Então, esses conceitos financeiros, patrimoniais, muda totalmente o jogo da tua empresa. Quando tu passa a analisar e entender tecnicamente para tomar tuas decisões com base nisso, tu vai saber exatamente qual é a consequência de você alocar o recurso da sua empresa. Se a TV vai ser um imobilizado, se a TV não vai ser um imobilizado. Qual é o objetivo? É por isso que quando eu tenho reuniões, eu gosto de perguntar muito, qual é o seu objetivo empresarial? Semana passada eu tive uma reunião para falar sobre holding empresarial e sobre uma empresa de sistema. E a pessoa chegou, conversou vários itens comigo e eu perguntei para ela assim, qual é o seu objetivo de curto, médio e longo prazo? Porque quando se fala em holding, é construção de patrimônio. Mas muita gente olha o patrimônio de tijolo, não o patrimônio financeiro. Que esse é um leigo engano para quem trabalha com holding também. Mas vamos voltar para o balanço. Eu quero zerar balanço com vocês, para que você no final desse podcast diga assim, poxa, eu tenho uma noção agora de onde olhar o meu balanço, de como entender ele, de onde eu devo seguir esse jogo. Pessoal, depois lá no ativo não circulante vai ter todos os seus imobilizados. O que é imobilizado? É todos os bens que você vai usar na sua empresa e que esse bem tenha no mínimo uma durabilidade de 2 anos e seja no mínimo superior a R$2.000. Empresarialmente não precisa seguir tanto essa regra técnica, mas tem que seguir a regra que todo imobilizado tem que gerar dinheiro para a empresa. Um exemplo muito básico aqui na Contropax, que é uma empresa de serviço imobilizado, são os computadores que processam os dados, as informações dos nossos clientes. Mas as cadeiras da sala de reunião também é um imobilizado, pois há uma geração de riqueza. Nós as utilizamos constantemente para as reuniões com os clientes, com as equipes e para as reuniões com sócios. Então, todas essas reuniões são feitas com o objetivo de que gerar dinheiro e economizar dinheiro da empresa. Então, estão sim envolvidas diretamente nessa construção de riqueza. O outro lado dessa questão é onde as pessoas têm muito medo de falar, é a questão do passivo. E aí eu quero tirar esse medo de você de falar sobre o passivo da sua empresa, ou seja, das dívidas da sua organização. Pessoal, da mesma forma, o passivo ele tem um circulante e o não circulante. Ele segue a mesma característica técnica que a gente fala. Até o fim do ano seguinte, ele é considerado um passivo circulante. Ou seja, se eu estou em agosto de 2024 até dezembro de 2025, ele é um passivo circulante, da mesma forma que ele seria um ativo circulante. E após esse período de dezembro de 2025, ele passa a ser um passivo não circulante. Por que a gente utiliza essas classificações, pessoal? De circulante e não circulante? Porque você vai entender o esforço que você vai ter que gerar na sua empresa para honrar seus compromissos e também para você entender o esforço da sua disponibilidade de recursos dentro da sua empresa. Porque tudo que está no caixa é disponibilidade imediata. Caixa, quando eu falo caixa, você entende caixa lá onde você guarda o seu dinheiro, o seu cofre, ou o banco, ou as aplicações financeiras. Então, sempre recorde disso. Você tem esse dinheiro no momento que você quiser, né? A não ser que venha um colo da vida e bloqueie de novo toda a operação financeira, que não está nada previsível no cenário macroeconômico político atualmente. Então, você tem a situação. E o seu passivo é os seus fornecedores, os seus impostos, a sua folha de salário e outras questões que você paga todo mês, todo ano, tem essa possibilidade. Qual é o erro mais comum de um passivo circulante que nós empresários às vezes costumamos cometer? É de não se preparar para o que é óbvio financeiramente. 13º, férias, são duas questões para quem tem colaborador, vai chegar a qualquer momento. É só uma questão de tempo, e um tempo muito curto, todo dezembro, que já está se aproximando, você vai ter que pagar lá a sua folha de pagamento. Então, a provisão do 13º vai estar no seu passivo lá circulante. E ele vai representar um compromisso inevitável na sua empresa, que nós teremos que honrar, porque eu acredito dentro do meu coração que o pagamento mais importante de qualquer empresa é a folha dos funcionários. Porque por mais que você tenha valor de mercado empresarial, o bem principal que você tem é o time. Porque você trabalha com pessoas, para pessoas, e você trabalha
no meio com pessoas, não tem como ser diferente, tá certo? Então tem que ter esse detalhe, esse carinho sim de honrar esse compromisso, porque é um compromisso muito especial, pelo menos para mim aqui na Control Pax. Pessoal, falando nisso, encerramos aí a questão do passivo circulante. É tudo aquilo que você tem que pagar até o fim do ano subsequente. Beleza? Vamos lembrar: fornecedor, salário, impostos e outros pagamentos como energia, telefone, água, prolabore, essas questões básicas, né? Mas que tira o dinheiro do nosso caixa. Qual é o passivo não circulante? É tudo aquilo superior a isso. E é muito comum de ver o que? Infelizmente, se você tiver um parcelamento ou se você tiver um financiamento. Tá bom? São duas questões que vão estar lá no circulante. Agora eu quero trazer uma informação muito importante também. Quando você analisa um balanço, você também tem que pensar dentro desse balanço patrimonial onde esses recursos estão aplicados, tanto no seu ativo quanto no seu passivo. Se esses recursos alocados, eles fazem parte da sua operação. Porque se ele não fizer parte da sua operação, ele não fica no circulante. E vou te dar um exemplo mais simples disso. Endividamento com o sócio. A empresa deve ao sócio. Se ela deve ao sócio, ela é uma dívida do não circulante. Porque ela não é uma dívida tão operacional tecnicamente assim. Da mesma forma, se o sócio deve à empresa, ele é um ativo não circulante. Então, há essas questões técnicas, mas que refletem uma realidade empresarial. E por último, quando se fala de balanço, eu gosto de falar, é o item que eu mais gosto de falar, e é o item que eu digo assim, ó, quer saber se sua empresa é rica ou pobre? Você vai saber agora. Quando a gente fala de patrimônio líquido. O patrimônio líquido de uma empresa é o quanto ela deve aos seus sócios. Então, isso é o que é mais importante. O patrimônio líquido é falar o seguinte: se eu encerrar toda a minha operação hoje, Mirela, eu vou ter lucro ou vou ter prejuízo? O que é esse lucro ou prejuízo, comercialmente falando, né? É se tudo que eu devo eu consigo liquidar com tudo que eu tenho. E tudo que eu tenho após eu liquidar tudo que eu devo, quanto resta para mim. Então, olha quanto essa informação é importante. Porque o seu lucro, quando você zera a sua DRE, ela vai lá para o seu patrimônio líquido. Quando ela vai para o seu patrimônio líquido, você vai dizer se você vai aplicar, esse dinheiro vai estar no seu caixa, no seu cliente, no seu estoque ou no seu balanço ou no seu ativo intangível lá no seu imobilizado. Então você vai ver se vai estar uma dessas 4 linhas que eu estou te falando aqui. Entendeu esse jogo? Entendeu que o patrimônio líquido é que mostra o quanto a sua empresa de fato é rica, o quanto ela tem de recursos à sua disposição, recursos do qual você, como sócio, aportou no capital social, recursos do qual ela mesma foi gerando ao longo do tempo e se retroalimentando desse dinheiro que ela foi vitoriosa nas suas decisões empresariais. Pessoal, foi um pouco mais técnico esse podcast de hoje, mas eu queria e quero, com o objetivo dele, é que você passe a tomar decisões empresariais pautadas em estratégia. Estratégia, você não constrói ela de maneira simplória. Elas são difíceis, elas são complicadas e elas demoram tempo para que você possa chegar lá. Toda decisão que você vai tomar e vai olhar se ela é rápida, se ela é simples, se ela é fácil demais, pode reparar, todo dia chega alguém com um milagre a ser contado. E eu gosto de contar muito essa história, porque como contador me chega muita informação, no sentido de que, olha, Valdemir, fulano de tal fez isso aqui e pagou 3 vezes menos imposto. Essa pessoa estava no simples, ela foi para o lucro real e pagou 3 vezes menos imposto. Ou ela foi para outro regime tributário e pagou muito menos imposto. Como fosse uma simplicidade de só fazer. E galera, não é assim, tá bom? É complicado, mas estruturar uma operação para ir para um lucro real, que é um dos regimes que eu mais gosto de trabalhar, porque tem muita possibilidade, vale a pena, mas tem que ser construída, não é só ir não. Ah, eu vou caminhar, vou pela essa rua aqui, uma hora eu vou chegar lá no Vaticano. Muito provavelmente você não vai chegar no Vaticano não, viu? Por mais que você tenha fé, e é bom que você tenha muita fé, porque é preciso, mas você precisa saber o caminho. Porque nem todo caminho
leva a Roma. Isso é uma verdade, isso é um fato. E você vê isso com a estatística de quantas empresas estão endividadas, você vê isso com quantas pessoas estão endividadas, você vê isso com quantas pessoas são ricas. São minorias. Por quê? Porque essas pessoas que resolveram enriquecer, fazer uma geração de patrimônio e riqueza, elas se comprometeram com aquilo que ninguém quis fazer, que é o quê? Se sacrificar por um futuro melhor, se sacrificar para ter uma empresa sadia. E pessoal, esse é o grande resultado do podcast de hoje. Maturidade empresarial não se vê apenas com o tempo, se vem com os números e conhecer a história dos números da sua empresa. E aí você pode ter 10 anos de empresa como a Contropax, você pode ter 1 ano e ser muito mais rico, ou você pode ter 40 anos e ser menor do que a Contropax. Então não tem uma regra, uma fórmula de bolo. Tem de fato é você conhecer os números, você tomar decisão e ser capaz de tomar decisões assertivas em momentos precisos para que você traga o dinheiro para a sua empresa, para que você converta o seu faturamento em lucro e o seu lucro em caixa, e o seu caixa seja alocado dentro do seu balanço patrimonial para que ele gere mais resultado e ele gere mais faturamento, mais lucro e sua empresa acumule mais riqueza. Após a empresa estar rica e próspera, que é como eu acredito de fato, aí você pode começar a tirar um pouco do patrimônio dessa empresa e trazer para a pessoa física. Não faça isso de imediato, pois se você assim o fizer, você vai estar sangrando o crescimento da sua empresa. E como eu sempre falo em podcast financeiro, o principal desafio de uma empresa é controlar os seus sócios, para que ele não avance sobre o patrimônio empresarial. Então, Valdemir, quanto seria ideal de eu tirar de prolabore da minha empresa? Faça uma pesquisa. Vá no mercado e veja por quanto você seria contratado. É uma boa suposição essa ideia de quanto uma pessoa lhe pagaria para fazer o que você faz hoje da sua empresa. Aí você pode estipular isso como seu colabore. E o seu lucro você só tira após o encerramento da sua DRE. Aí você pode tirar um percentual ali de 30%, no máximo ali de 50% para que você deixe o lucro para que a empresa possa crescer cada vez mais. Pessoal, era sobre isso o podcast de hoje. Qualquer dúvida, comenta aqui, tá certo? Que a gente vai estar fazendo conteúdo e te respondendo cada vez mais com esse objetivo. E também, não por último, não menos importante, queria agradecer aos patrocinadores. Aí a Wise Coworking, que vende endereço fiscal e sala de reunião. A A2P Patents, que é uma empresa de estruturação patrimonial e de planejamento sucessório, bem como também a Logsest, que é a empresa de certificado digital, e por último, não menos importante, a X-Tech, uma empresa de ponto digital, para que você possa controlar a jornada dos seus colaboradores, para que você possa gerenciar melhor a sua equipe. Um forte abraço, até o próximo podcast.